Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre o uso dos tablets, o uso dos celulares com crianças, né? O nosso foco são crianças com autismo, então a gente vai, dentro dessa realidade aí do uso do celular, falar sobre o porquê, né, da importância de se evitar o uso excessivo de tablets e celulares, principalmente para crianças com autismo. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe da capacidade de entretenimento que os celulares e os tablets têm, né? Principalmente os celulares, porque são muito portáteis, eles estão disponíveis na nossa mão todas as horas do dia, né? E eles são realmente aditivos, né? São coisas e equipamentos que têm uma série de recursos em que a gente gasta horas nele por semana. Não sei quem tem aí os seus controles semanais de uso de horas, mas a gente pode ver que a gente gasta uma grande parte do nosso dia em frente ao celular, seja para trabalhar, seja para entretenimento, seja para se comunicar, né? E apesar dos celulares, dos tablets poderem ser ótimas ferramentas de trabalho, eles também são ótimas ferramentas de consumo de tempo. Né? Para nós adultos que sabemos nos controlar, né, a grande maioria, a gente regula esse tempo entre o trabalho, o celular, as crianças, a casa, enfim, né? Mas tem pessoas que até trocam, né, esse tempo que deveriam estar com as suas famílias e tal, estando na frente do celular. A gente vê isso em jovens e adolescentes, na sua grande maioria. Mas nas crianças com autismo a gente vê uma obsessão até excessiva por esse tipo de dispositivo, né? E a gente vê muitos pais delegando essa responsabilidade de entreter uma criança com autismo para o celular. E eu vim aqui para conversar com vocês sobre as dificuldades, primeiro, de se tirar o celular, e segundo, quais os problemas que esse uso excessivo do celular podem acarretar no desenvolvimento de uma pessoa com autismo, né? Então vamos lá, começar do começo, né? A pessoa com autismo por si só, ela já é uma pessoa fechada dentro do seu próprio mundo, né? É uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar socialmente, de olhar o mundo de forma eficiente, né? De ver o que está acontecendo em volta dela. Então, quando você coloca uma tela na frente da pessoa com autismo, é claro, é óbvio, é evidente que ela não vai se interessar por mais nada, porque aquilo e ela mesma se bastam, né? O autismo mesmo vem de uma pessoa que se auto satisfaz, né? Então ela se vira para dentro de si mesma. Então quando a gente tem algo que possibilite ainda mais essa internalização, muito mais difícil vai ser o relacionamento com outras pessoas e com o mundo, né? Quando a gente tem crianças que usam o tablet como forma de reforçador, né, ou seja, as mães que trocam, barganham com o uso do tablet, isso pode até ser eficiente até certo ponto, né, em que nós tenhamos aí crianças que estão sendo manejadas, ou seja, a gente está tentando estabelecer comportamentos adequados e utilizando o celular como reforçador, como uma troca, como uma moeda, né? Então, muito bem, ótimo. Nesse caso, a gente pode trabalhar com o celular. Outra possibilidade de trabalho com o celular é trabalhar com coisas educativas, ou seja, trabalhar com ferramentas de comunicação alternativa, a gente pode trabalhar com jogos de pareamento, jogos de conhecimento de cores, jogos de atenção visual, né, que são aqueles que as crianças vão batendo nas bolinhas conforme elas aparecem. Então, a gente está treinando a acuidade visual, a gente está treinando o foco. Então, muito bem, também podem servir para essa finalidade, né? O que a gente deve evitar, né? São aquelas horas de ócio, né, em que a criança não tem nada para fazer, né, que a gente acha que a criança não tem nada para fazer e que a gente dá o celular na mão da criança, ou eu já vi mães saindo da terapia com o celular pronto
para receber a criança quando a terapeuta deixa a criança e dá o celular na mão, ou dentro do carro a criança está com o celular, ou pior, né, em ambientes que ela deveria estar brincando, numa festa de aniversário, ela está com o celular, num restaurante ela está com o celular, num parque de diversões ela está com o celular. Então, nessas situações, o celular é totalmente dispensável, né? Porque a gente tem outras maneiras de entreter a criança. E não só, tem um mundo inteiro acontecendo lá fora, qual a gente precisa despertar a atenção da criança para esse universo. A gente não pode colocar a criança na frente de uma tela, né? E desperdiçar oportunidades que ela tenha de aprender, de imitar, de olhar os pares, ver o que eles estão fazendo, tentar se integrar numa brincadeira, ou mesmo ver ou reconhecer o caminho de casa, passar por lugares e o pai ir pontuando, aqui é a escola, aqui é a prefeitura, aqui é a praça, né? Vamos contar quantos carros amarelos você vai ver, quantos carros pretos. Então, são oportunidades muito valiosas para a gente colocar uma criança na frente de um celular nessa hora, né? Muito mais dentro de casa, né? Em que a criança tem oportunidades de brincar, oportunidades de interagir com a família, né? É uma hora que os pais devem estar junto com as crianças. Então, não é hora de uma criança estar na frente do celular. O fato da criança estar ali na frente do celular, né, impede com que ela estabeleça contato visual com outras pessoas. Muitas vezes você vai dar oi para uma criança, né, autista ou não, mas autistas na sua são comportamentos ainda mais visíveis nesse campo, nesse âmbito, e você fala oi, a criança nem tira os olhos da tela para fazer contato visual ou para se realmente comunicar verbalmente, falar oi, tudo bem, né? Então, que oportunidade grande você está perdendo de ensinar um comportamento adequado, que é, por exemplo, sentar-se à mesa, todo mundo, né? E vamos fazer uma refeição. Todo mundo vai contar como foi o seu dia. Mesmo a criança não verbal pode ouvir isso e você pode criar maneiras de estruturar essa conversa, fazendo com que ela conte como foi o dia delas por figuras, por imagens, se ela foi na escola, se ela levou a mochila, se ela viu os colegas, a professora, né? E às vezes respondendo sim ou não, né? A professora estava lá? Sim ou não? Sim, muito bem, né? Então, uma oportunidade rica de incentivar essa comunicação. Outra situação que a gente tem, né, é fazer com que a criança se interesse apenas com aquilo que é virtual. Então, o contato com os amiguinhos se torna irrelevante para uma criança com autismo que tem acesso ilimitado ao celular, porque ela vai querer brincar com o celular o tempo todo, porque aquilo é altamente reforçador, é reforçador para nós, né? É muito legal para a gente assistir vídeos, ver vídeo. Eu gosto de ver vídeo de gatinho, tem gente que gosta de ver outros tipos de vídeo, mas é reforçador para a gente, é interessante, é algo que faz com que a gente possa sair daquele mundo de todo dia, faz com que a gente possa relaxar a mente, né? Mas para a criança a gente está fazendo algo muito prejudicial, né? A gente está evitando com que ela desenvolva habilidades de manejo fino, por exemplo, porque o dedo é a resposta para tudo, né? Então, ela perde a capacidade de ter pinça, de fazer pressão e apreensão, porque quando você brinca com brinquedos, você faz isso automaticamente. Mas quando você brinca com o celular, você apenas tecla, né? Você não precisa ter pressão no dedo. Então, a criança vai ter dificuldade na hora da escrita, né? Ela pode ter dificuldade visual, difícil de identificar em crianças com autismo não verbal, né? Essa dificuldade visual. Então, pode se tornar ainda maior o problema, né? Porque a criança vai ficar na frente do tablet, ela pode desenvolver uma dificuldade visual e não conseguir comunicar isso, e, por consequência, na escola, ela não conseguir estabelecer, por exemplo, um contato com a lousa e não conseguir copiar, e não conseguir escrever, e não conseguir falar que ela não está enxergando, né? Tem outra situação de você ficar ali vendo vídeos repetidamente que não tem sentido, não tem começo, não tem meio, não tem fim, né? São vídeos aleatórios, as crianças, geralmente as autistas, não ficam jogando jogos didáticos,
né? O que seria ideal. Então, já que está na frente do tablet, que jogue jogos que são pertinentes para o desenvolvimento cognitivo e motor da idade, né? Então, jogos educativos, montar quebra-cabeças, jogos de memória, jogos de soma, adição, subtração, jogos de perguntas. Então, esses jogos são os jogos interessantes para crianças com autismo, né? Fora isso, o tablet, o celular é só um acessório para se comunicar, né? Caso a criança tenha uma dificuldade de comunicação e saiba e já esteja pronta para um programa ou um aplicativo de comunicação alternativa. Caso contrário, ficar vendo os vídeos de YouTube, né, na sequência e repetidamente, sem nenhum sentido, sem começo, sem meio, sem fim, né, faz com que a criança ache que aquilo é normal, né, e acaba até desinteressando a criança a se engajar em atividades que têm um começo, meio e fim, como, por exemplo, assistir um filme, né, a gente vê que as crianças com autismo têm dificuldade de assistir um filme do começo ao fim, um filme de 2 horas, um filme que tem história, né, ler um livro, entender uma história, porque ela está acostumada com aqueles vídeos que não têm sentido nenhum e que são repetitivos e aquilo para ela é entretenimento. Então você está realmente ensinando uma coisa extremamente errada, né? Muito frívola, muito banal para uma criança dessa idade. Ela precisa entender esses sentidos, ela precisa ter a noção de começo, meio e fim, né? Coisa que o celular não dá, né? Mesmo porque ela não tem que esperar, é tudo sob demanda, é uma outra coisa que o celular não ajuda, né? Porque é tudo à disposição na hora que a criança quer. Então, ela não aprende a ter que esperar. Olha, eu vou ter que esperar para assistir tal vídeo, eu vou ter que esperar para brincar, eu tenho que esperar na fila. Não são coisas que fazem parte do aprendizado, é uma habilidade que a gente tem que ajudar a criança a desenvolver e que com o uso do celular a gente está reforçando isso de forma completamente negativa, né? A gente está reforçando de maneira equivocada, porque a gente está ensinando para a criança que ela não precisa esperar nada, que ela abre o celular e o mundo está ali à disposição dela, né? Então, eu sou específica em relação ao celular, porque os jogos, por exemplo, de videogame também podem ser instrutivos para uma criança, né? Porque eles têm uma certa sequência, você ganha, você passa fases, então existe um aumento gradativo aí de habilidades, você tem que desenvolver determinada habilidade ali, você tem uma acuidade visual que precisa ser controlada na hora do jogo, uma qualidade motora, então é muito diferente de um celular, né? E principalmente o conteúdo que as crianças têm acesso no celular. A gente vê, por exemplo, em restaurantes, né? Parece que hoje as crianças não podem mais comer sem olhar o celular, né? Nos restaurantes, acho que virou uma proibição quase, principalmente as crianças com autismo. A gente não vê quase nenhuma, comendo sem a presença do celular. Primeiro, a criança não foca no alimento, ela não sabe o que ela está comendo, ela não tem um momento de descontração ou de comunicação com os pares ou com a família nesse momento da alimentação, ela nem vê o que ela está comendo, ela dificulta os processos de mastigação, porque ela come de maneira equivocada, né? Não conhece o que está comendo, não conhece os alimentos, não conhece nem a textura muitas vezes, e por isso as mães usam até o celular para distrair as crianças, mas não, a gente tem que ensinar a comer, porque o dia que o celular não estiver disponível, a criança então simplesmente não vai comer, né? Então, de novo, a gente está usando um artifício para poder segurar essa criança sentada. A criança tem que saber, mesmo criança com autismo severo, ela tem que saber, ela tem que ser ensinada a habilidade de permanecer sentada enquanto os adultos estão sentados à mesa. E ela tem que permanecer ali por o tempo que os adultos vão permanecer. Quem manda são os adultos, não é a criança. Então, quais são as opções na mesa do restaurante, por exemplo? É brincar com o guardanapo, é brincar com o palitinho de dente, é fazer bichinho com o palitinho de dente, se estiver na pizzaria com a massinha da pizza. Então, são oportunidades de novas experiências que quem está com o tablet na mão, o celular, perde completamente. Então, ensinar essas habilidades em tempo real é indispensável para o desenvolvimento da pessoa com autismo, né? E a gente perder essas oportunidades por causa de um celular é muito, muito
triste, né? Então a gente precisa rever esse tempo de tablet, esse tempo de celular. As mães muitas vezes têm outras tarefas dentro de casa e acabam dando o celular na mão das crianças para que elas fiquem entretidas, né? Para que as mães tenham essa possibilidade de trabalhar, de cozinhar, de limpar. E engaje a criança nessas atividades, né? Se você estiver trabalhando, por exemplo, coloque algo para a criança fazer ao seu lado, que seja reforçador para ela, como pintura, desenho, né? A gente vê hoje que as crianças não têm mais vontade de pintar, de desenhar, porque o tablet o celular é muito mais atrativo do que isso. Então, coloque um desenho ao seu lado, elogie a criança, qualquer tentativa de brincar com aquilo, realmente extinga o celular, pelo menos no ambiente de casa, né? Então, começa pela casa, vamos extinguir. Extinguir quer dizer, você não vai mais ter acesso a esse equipamento, ponto. Né? De vez em quando você pode, quando você fizer algo muito legal, por exemplo, fizer um desenho para mim. A hora que você fizer um desenho para mim, você pode ficar 2 minutos no celular. Muito bem, é o reforçador que você está usando. Tira-se o celular novamente. A criança vai desenvolver a habilidade de se interessar por esses comportamentos, ou seja, ela vai querer repetir esse comportamento para receber o celular de novo. Então, você está usando ele como uma ferramenta, certo? Mas você tem a obrigação de gerar alternativas para essa criança. Eu vou limpar a casa. A criança pode muito bem participar dessa atividade com você, reconhecendo os equipamentos que você usa, o que é uma vassoura, como se faz a limpeza de uma casa, recebendo elogios por isso, guardando a sua roupa, dobrando a roupa, colocando a roupa na máquina de lavar roupa, tirando a louça da mesa, colocando a mesa. Ela está aprendendo uma série de coisas que são habilidades de vida diária lá para frente, né? Quando você não tem nenhuma alternativa, então tá calor, coloca um balde de água, uma bacia, a criança vai brincar com aquilo enquanto você faz as suas atividades, porque a gente sabe que uma criança com autismo demanda muito tempo, né, muita atenção dos pais. Então, muitas vezes, com essa falta de atenção, a gente tem que criar rotinas alternativas. Eu vou passar um videozinho aí para vocês para mostrar um exemplo de uma criança engajada em uma atividade própria para a idade dela, né, onde ela está fazendo uma atividade ao lado da mãe. A mãe está trabalhando e a criança está ao lado da mãe, desempenhando uma atividade que não é o celular. O que você está fazendo, Lucas? Hein? Fala, eu estou. Eu estou desenhando. Muito bem. Desenhando quem? Quem que é esse? Nemo. É o Nemo. Muito bem, Lu. Bom, aí no vídeo a gente pode ver a criança engajada. Então, o que a gente tem, né? Tem várias possibilidades. Então, claro, é uma criança com autismo. Então, primeira coisa, a gente precisa estruturar essa atividade. Então, a gente não deixa a criança fazer nada o que ela não tenha possibilidade de realizar. Porque esse não é um momento de ensinar, é um momento que a gente tem de praticar a habilidade já construída, né? Então a gente está praticando a habilidade que a criança já tem de desenho e está usando isso como um momento de ócio, um momento de prazer, um momento de tempo livre que a criança tem. É claro que nesse momento de tempo livre, como todas as crianças, as típicas inclusive, a gente usa para trabalhar ou para praticar essas atividades, como leitura, pintura, desenho, desenvolvimento de lógica, memória, então uma série de coisas. Nesse caso, a mãe estruturou de maneira que ela não precise estar ali, né? Então a criança tem potencial de cópia. Então tem uma mesinha de luz, onde a criança vê a transparência ali e copia os seus personagens preferidos. Então tudo para a criança é muito reforçador. Primeiro, ela sabe desempenhar essa atividade, ela consegue de forma autônoma desempenhar essa atividade e ela desempenha ainda sendo reforçada porque ela está desenhando os seus personagens preferidos. Junto com isso, a gente está treinando uma série de coisas. Primeiro, autonomia.
né? A criança consegue ficar um momento sozinha, que não seja na frente do celular, enquanto um adulto desempenha outra atividade que ele tem que desempenhar, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer as coisas. Então, a gente precisa ter essas possibilidades de atividades. O que mais que pode ser uma atividade, né? Relacionada a isso, montar um quebra-cabeça, por exemplo, se a criança já tiver essa habilidade. Então, eu não vou dar um quebra-cabeça novo, nem um quebra-cabeça difícil nessa hora. Eu vou dar um quebra-cabeça simples, né, para a criança ficar engajada nessa atividade enquanto a mãe faz outras coisas, a mãe se organiza, se arruma, né? A mesma coisa quando você senta num lugar ou numa sala de espera. O que a gente pode fazer numa sala de espera com uma criança, né? A gente pode ler uma revista, a gente pode ver figuras, nomear coisas, nomear cores, né? Agora, se a mãe também ficar na frente do celular, a criança também vai ser obrigada a ficar na frente do celular, né? Então, tirar o foco disso, né? A gente não tem que ficar o tempo todo, principalmente com crianças com autismo, a gente não tem que ficar na frente do celular. A gente só fica na frente do celular para resolver coisas. E outra coisa que é inaceitável é a criança ter o hábito de não deixar a mãe se engajar numa atividade ou falar com uma pessoa sem que ela tome o celular da mão, ou o momento a mãe tem que esconder o celular porque não pode atender o telefone enquanto a criança está em casa. Isso acontece muito com mães, com crianças com autismo, porque a criança entra em crise porque ela precisa do celular. Então ela tem que saber que esse aparelho está disponível, né? Mas que ele não está disponível para ela. Então, inadmissível uma criança de 3, 4 anos com autismo ter um celular, né? Porque você está simplesmente condenando ela a uma vida na frente da tela, né? Você está tirando todas as oportunidades que ela tem de aprender coisas sobre o mundo, né? Por exemplo, uma paisagem, quando você está numa estrada, você vê uma montanha, você vê o nascer do sol, o pôr do sol, você vê uma cidade, você vê o campo, você vê uma vaca, você vê um carro, um caminhão, um ônibus. Então, quantas coisas de repertório a gente pode construir numa viagem, por exemplo. E as pessoas têm a ideia de que as crianças têm que ficar ali na frente do celular. Ou, por exemplo, você ir a um restaurante, tem outras crianças brincando e essa criança perdeu a oportunidade de brincar, né? Mesmo que seja brincar de sentar na sarjeta ali e pegar pedrinha e jogar. Essa é uma atividade que é pertinente para a idade daquela criança. São atividades de ócio, são atividades que talvez não tenham uma função. A criança precisa ter esse tempo de ócio. Ela precisa ter um tempo para não fazer nada, até para descobrir o que ela quer fazer, né? Mesmo dentro de casa, você chega, então, eu vejo mães que falam, o celular do meu filho de 5 anos, sei lá, quebrou, eu preciso de um celular urgente, porque o hiperfoco dele é celular. Gente, não existe hiperfoco em celular, né? Hiperfoco em dinossauro, em trem, são objetos e coisas de preferência de todo mundo, então, do universo. Hiperfoco é celular, porque a gente vive na frente desse equipamento, né? Mas isso não quer dizer que é o nosso hiperfoco, e nem deve ser, não é saudável que seja. Nós precisamos ter foco em outras coisas. Então, celular não é hiperfoco, celular é mau hábito, né? Coisas que nós temos que extinguir da vida das crianças com autismo, principalmente destas, certo? É claro que, como eu falei anteriormente, pode ser uma excelente ferramenta, mas não é para construção de habilidades. Quem sabe no futuro, no adolescente que já construiu as suas habilidades, a gente use isso como ferramenta de comunicação, como ferramenta de segurança, até de comunicação alternativa, né? Até de conhecimento de outras pessoas, interações sociais. Mas para isso tem que ter uma construção desses conceitos, senão, caso contrário, isso para mim fica irrelevante, né? Eu não tenho por que, por exemplo, chamar meus amigos para comer uma pizza, certo? Então, o celular pode ser muito útil, né? Mas a pessoa precisa aprender a ler e escrever primeiro, ela precisa aprender a contar, ela precisa aprender a parear, ela precisa aprender tantas coisas antes de chegar nesse nível, né? De ter essas possibilidades de usar o celular de maneira eficiente, como uma ferramenta. Ela tem que ter maturidade para isso também, né? Sem contar a exposição, o perigo que é
hoje, né, esses conteúdos virtuais, que muitas vezes as mães não têm nem conhecimento, a criança fica por horas jogada na frente do celular e tendo acesso a conteúdos que não são adequados para a idade, porque o YouTube vai rodando, né? E tem coisas disfarçadas dentro de desenhos aí que são muito prejudiciais. E muitas vezes as crianças vão desenvolvendo, principalmente as crianças que não têm nível de compreensão tão desenvolvido, elas vão achando que aqueles comportamentos são normais. E muitas vezes isso prejudica ainda o seu autoconhecimento, as crianças se tornam ainda mais vulneráveis, ainda mais, de repente até desenvolvem patologias psíquicas devido a esses conteúdos, né? A gente tem que ter absolutamente muito cuidado. O que, assim, eu recomendo é o uso do celular, por exemplo. Vamos assistir um filme, você está viajando, está num hotel, vamos lá assistir um filme no celular. É um filme que tem começo, meio e fim, é uma história para crianças, que constrói conceitos, constrói moral, né? Então, onde a gente tem família, a gente tem a construção de amor, tem a rivalidade, tem o conflito, tem o vencer o conflito. Tudo isso o filme, o desenho traz, desenhos de qualidade, né? Desenhos que têm conteúdo, não são os desenhos que passam, que não tem conteúdo, que são gritados, né? Esses desenhos a gente tem que evitar ao máximo esse tipo de vídeo, né? Porque são comportamentos que a criança vai tender a imitar. A gente não quer que ela imite isso. A gente quer que ela aprenda a imitar coisas que são legais, né? Ser legal com o colega, ser obediente, ser educado, essas coisas que a gente quer que ela imite. Então, deixar ela a esmo, assistindo vídeos dos quais a gente nem conhece o conteúdo, é uma negligência até, né, por parte dos pais, porque a gente tem que tomar esse cuidado, né, principalmente uma criança vulnerável como uma criança com autismo, certo? Então, é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar, que eu estou à disposição para responder. E no curso, a gente fala muito sobre estratégias para conseguir retirar, por exemplo, extinguir esses comportamentos inadequados, como o uso do celular, né? Aí a gente tem uma série de estratégias mesmo, relacionadas a reforçador, a resposta, tal, que a gente vai usando para ir tirando isso. Não precisa ser do dia para a noite, mas é muito possível de acontecer, tá certo? Muito obrigada, valeu!